Olá, minha realeza! Terça-feira super movimentada com o casal de Montecito, o Duque e a Duquesa de Sussex, atacando novamente. Sim, Meghan Markle e Príncipe Harry deixaram essa terça-feira super agitada. Ela estreando seu novo podcast com Fashions of a Female Founder, que a gente vai fazer o review agora, e o Príncipe Harry indo para Londres para participar do julgamento sobre a solicitação de guarda especial toda vez que ele e sua família visitarem a Inglaterra. Vamos falar sobre tudo isso hoje, muita coisa pra gente comentar. Meghan fazendo comentários que nunca se imaginavam sobre a saúde dela no pós-parto. Mas antes, curte esse vídeo, compartilha com os amigos. Não deixa de se inscrever no canal, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades da Família Real e todos os reviews aí de todos os produtos e podcasts e programas de televisão da nossa duquesa. Então vamos lá? Segura minha mão e vamos mergulhar no profundo e maravilhoso mundo de Meghan Markle e Príncipe Harry. Success. Eu vou ser bem sincera com vocês, então eu realmente tinha uma certa expectativa pelo fato dela estar montando a empresa dela, que ela realmente trouxesse algumas dicas e informações relevantes para toda a mulher empreendedora, para toda pessoa que quer abrir seu próprio negócio e pela oportunidade que ela tem por conhecer, ter acesso a pessoas que realmente foram bem-sucedidas e que ela poderia ter acesso a essas pessoas e trazer mais informações e dicas que realmente motivasse, inspirasse a grande população que teria acesso ao podcast dela. Porém, tudo foi por água abaixo ali pelo minuto 15, para você ver quanto eu fui resiliente, porque eu tava vendo alguns reviews, tem gente que tava ali pelo minuto 6, 8, já desistindo do podcast. Então ali eu realmente vi que o podcast foi pra ladeira abaixo ali pelo minuto 15, quando a nossa querida duquesa jogou aquela carta de vítima novamente. E todo o podcast, obviamente, foi sugado pelo grande ego de Meghan Markle. Mas vamos começar do começo. Neste podcast, eu dou a sua amiga Whitney Wolfe Herd, que é a fundadora do Bumble e foi cofundadora do Tinder. Sim, tem 35 anos, tem 2 filhos, é americana, foi cofundadora do Tinder, um app que fez bastante sucesso, porém ela acabou saindo do Tinder e acusou a empresa de assédio. Teve toda uma repercussão na época, ela ganhou o processo e depois de um tempo ela abriu a própria companhia, que é o Bumble, e que deu bastante repercussão também, fez bastante sucesso, considerada por muitas revistas de negócio, como Forbes, como Times, como uma mulher mais nova a se tornar uma bilionária. Então, é uma mulher que tem grande conhecimento no mundo do empreendedorismo, então poderia trazer boas dicas, momentos inspiradores, né? E eu tava ali nessa expectativa. A Meghan começou comentando sobre a questão de como ela estava obcecada em relação às embalagens, e ela estava perdendo sono em relação a isso, e essa amiga dela ali ajudou nesse momento a acalmá-la, a dar ali uma confiança para ela nesse momento de dúvida sobre as embalagens da As Ever. Bom, dito isso, para você ter uma ideia, eu acho que eu trouxe mais informações sobre a Whitney aqui, nesse, sei lá, 1 minuto, do que a gente tem em todo o podcast. São 40 e poucos minutos, 43, 45 minutos de podcast, e ele é todo sugado pelo ego de Meghan Markle. A partir do momento que Whitney acaba comentando sobre toda essa pressão que Meghan sofreu por parte da mídia, que ela começa comentando que uma vez ela estava no aeroporto e viu que todas as revistas só se falavam de Meghan Markle e cada uma trazia algo diferente sobre a personalidade da duquesa. Ela falou que como Meghan é resiliente por aguentar toda essa pressão da mídia, que ela no momento do processo com o Tinder, que ela foi ali pressionada pela mídia e ela não conseguiu ali por um bom tempo nem sair de casa, como Meghan conseguia. E a partir desse momento em que Meghan foi validada, toda essa parte, esse papel de vítima dela foi validado, daí
não tem mais jeito. O podcast foi sugado pelo ego dela. E basicamente, toda e qualquer dica de negócios ou momentos inspiradores de empreendedorismo foram por água abaixo. Ela comentou bastante sobre essa questão de ser empreendedora e ser mãe, falando que ela acha assim muito factível o fato de você conseguir ser CEO, empreendedora, fazer reuniões com executivos pela internet e ter ali seu filho do lado. Eu acho que a Megan realmente ela vive numa realidade paralela, porque grande parte da população não tem 500 empregados, babás, enfim, ali te assessorando, te auxiliando para que você consiga fazer os dois papéis ali de ser CEO, ser empreendedora, ser uma mulher de negócios e ser mãe ao mesmo tempo. Sem toda uma rede de apoios, é inviável esse negócio. Se você vender isso como totalmente factível para mulheres, digamos assim, normais, que não têm toda a assistência que ela tem, você vai colocar uma pressão nos ombros de mulheres que já estão sobrecarregadíssimas, que trabalham o dia inteiro, têm a culpa de deixar o filho na creche, na escola, o dia inteiro, porque não tem alternativa, e ainda voltam para casa, ainda tem a famosa segunda jornada, porque tem que cuidar de todos os afazeres da casa. Então, comentar isso, falar que é super factível, sem ter a mínima noção de que ela está falando de uma posição extremamente privilegiada, é de uma falta de noção, assim, enorme. Megan comentou que, assim como Whitney, teve pré-eclâmpsia no pós-parto. Ela não deixou claro em que momento que foi isso, foi no pós-parto do Art ou da Lilibet. Mas, logo após que ela comentou que ela teve esse episódio clínico, a convidada acabou comentando que achou incrível o fato dela se apresentar ao público logo após o pós-parto, toda maquiada, arrumada, ali disposta para apresentar o Art para os súditos. Então, automaticamente, você acaba fazendo o link ali que possivelmente, a gente não sabe, tenha sido ali na pós-parto do Art, mas não sabemos. Fica meio que subentendido porque ela comenta sobre o caso e ela já traz essa questão de como ela teve que a pobre coitada da Megan, 2 dias após o parto, se apresentar ali na frente de todos, bem. E ela fala, as pessoas não sabem como é difícil você estar ali nessa situação de risco de vida e ter que estar presente para os seus filhos e para as outras pessoas. Se foi na questão do Art, muito me admira. Eu vou trazer aqui 2 casos em que o Palácio não negou e deixou claro que houve complicações no parto de 2 integrantes da família real, e isso foi expressamente comunicado. Na questão do Art, isso não foi comunicado pelo Palácio. Se foi no pós-parto da Lilibet, ela já não fazia parte da família real. Ela já não era membro sênior da família real. Então, ela não tinha obrigação alguma de se apresentar ao público bem, porque ela já não fazia parte dos membros sêniores. E ela não fez isso. Ela não fez nenhuma apresentação formal da Lilibet. Então, fica no ar. Quando isso aconteceu? Será que isso é verdade? Será que é mais uma história para boi dormir que Meghan traz do nada? Será que Meghan Markle não trouxe essa história agora, depois da princesa Beatriz fazer uma entrevista sobre parto prematuro que ela teve da filha dela, Athena, para a Vogue? E ela ficou ali com um pouquinho de dor no cotovelo ali e falar, eu acho que eu vou contar um pouquinho dessa história. Não sei, deixa aqui nos comentários o que você acha. A gente não sabe se isso foi uma forma também de chamar atenção, porque a partir do momento que ela comentou isso, um fator inédito, ninguém sabia disso, ninguém sabe quando isso aconteceu, como isso aconteceu. Obviamente, todas as manchetes vocês podem ver na internet, todos os comentários sobre os problemas de saúde que Meghan Markle, da complicação rara que ela teve após o parto. Então, parece que ela acaba jogando essas informações que a gente não sabe se é verdade ou não, justamente para chamar a atenção e ela continuar a vir na mídia novamente, para que o podcast dela tenha
relevância e tem algum tipo de comentário na mídia, porque a gente sabe que talvez se não tivesse essa informação exclusiva, o podcast talvez dela não teria sido tão comentado como está sendo agora. Porque de conteúdo, infelizmente, não temos muito aqui. Então, mais uma vez, Meghan acaba trazendo alguma notícia chocante, alguma coisa extraordinária ali em relação à família real, em relação a algo que ela passou, jogando a carta de vítima dela, para chamar atenção e talvez ter alguma relevância. E talvez, com o passar do tempo, isso fique cada vez mais latente. Vamos ver, né? O tempo dirá tudo sobre isso. Mas enfim, então, Meghan Markle compartilhou que teve essa complicação clínica após o parto, e a Whitney também teve, como as duas eram similares nisso. Temos duas integrantes da família real que também tiveram complicações seríssimas no parto. A primeira foi a duquesa de Edimburgo, a Sophie, que é casada com o Edward, que é irmão do rei Charles. Ela teve em 2001 uma gravidez tubária, em que ela teve que ser levada às pressas para o hospital de helicóptero, para você ter uma ideia da gravidade que foi. Ela ficou em risco de vida, a gente sabe que pode ter complicações seríssimas, e a gravidez, infelizmente, não foi adiante por essa questão. A gente sabe que eu acho que é inviável. Não sei, médicos de plantão me digam se é possível ou não, mas até onde eu conheço é inviável uma gravidez tubária progredir, porque tem risco de vida para a mãe. E depois da gravidez da Lady Louise, ela teve um deslocamento de placenta. Ela teve que fazer um parto às pressas, via cesárea. Edward não estava na Inglaterra, estava cumprindo compromissos relacionados à família real. Ele teve que voltar às pressas. Enfim, ela teve uma complicação, ela perdeu muito sangue. A filha dela nasceu, então, prematura, foi direto para a UTI neonatal e o palácio em nenhum momento escondeu isso. Então, se isso tivesse acontecido durante o parto, o Palácio de Buckingham também não teria nenhum motivo para esconder isso. Foi tão traumático essa situação com a Sophie que a relação dela com a Rainha Elizabeth mudou totalmente. A Rainha Elizabeth começou a olhar ela com outros olhos e admirá-la por todo esse processo que ela teve aí e ficar mais próximo, tanto que ela se tornou a nora mais amada pela Rainha Elizabeth e a Lady Louise foi a neta mais amada tanto por ela quanto pelo príncipe Philip. Então, foi extremamente grave. E a princesa Beatriz, no começo do ano, teve um parto prematuro da filha Athena e ela, nas últimas semanas, deu uma entrevista para a Vogue contando todo esse processo. O final da gestação foi extremamente delicado, em que ela ficou ali em repouso e, por consequência, acabou tendo um parto prematuro, o nenê ficou hospitalizado e teve todo esse processo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se vocês acham que isso é jogando a carta de vítima novamente. Será que ela está aí tentando competir com a princesa Beatriz de alguma forma? Não sei. Para não dizer que a gente não consegue tirar nada de bom do podcast, a Whitney acabou comentando uma coisa que se chama regra dos 5. Que ela comenta quando você está muito preocupado sobre alguma coisa, sobre algum tema, você deve refletir sobre se isso é relevante daqui 5 minutos, daqui 5 horas, daqui 5 dias ou daqui 5 anos. Se aquele problema for relevante para daqui 5 anos, você deve prestar atenção nele. Se ele não for, você tem que abstrair e pensar em outra coisa, porque isso de fato não é tão relevante. Eu achei uma dica interessante, e como eu falei, para vocês verem que a gente consegue achar coisas boas até no podcast Meghan Markle. E para vocês terem uma ideia de como está sendo a avaliação, os portais The Guardian, The Telegraph, Times e Express estão avaliando o podcast da Meghan Markle como 2 estrelas. Fica aí a avaliação dos grandes portais sobre o podcast da Meghan. Eu acho que os 40 e poucos minutos ali não valem a pena ser assistidos. Eu vou trazer review para vocês. Mas, se vocês escutarem, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm uma opinião igual à minha, diferente, vamos conversar a respeito do podcast de Meghan Markle. Vamos trazer review todos os episódios aqui para vocês. E, como eu comentei,
A dupla dinâmica está aí a toda. O príncipe Harry aterrissou hoje na Inglaterra porque ele tinha uma audiência referente ao processo de solicitação de escolta armada para toda vez que ele ou a família vá para a Inglaterra. O juiz já deixou extremamente claro que isso é basicamente causa perdida, ele não vai ganhar esse processo, mas o príncipe recorreu e ainda está tramitando lá na corte britânica. E uma das declarações que chocaram todo mundo é a seguinte: Harry e sua esposa se sentiram forçados a se afastar do papel de membros oficiais de tempo integral da família real, pois consideravam que não estavam sendo protegidos pela instituição, mas desejavam continuar com seus deveres em apoio à falecida rainha, como membros da família real, financiados privadamente. Minha gente. No documentário de Harry e Meghan, que está na Netflix, o príncipe Harry deixa claro no voo que ele estava tomando, saindo do Reino Unido e indo para a América, que ele estava no voo da liberdade. Como isso se encaixa na nova argumentação do príncipe, que ele gostaria de continuar os deveres com a família real como membro sênior, só que ele gostaria de uma segurança maior. Ele deixou claro que ele não quer voltar ao papel na família real em entrevista. Como ele argumenta que ele deixou a família real por conta da segurança? Realmente é de uma abstração da realidade que eu não tenho comentários. O que vocês acharam dessa declaração? Príncipe Harry estava se sentindo inseguro na Inglaterra com a proteção que ele tinha sendo membro da família real. Vocês acham que isso tem algum respaldo? Deixe aqui nos comentários. Se vocês querem um vídeo exclusivo sobre isso, eu posso fazer, só deixar aqui se vocês quiserem, mas a argumentação dele realmente tá dando o que falar na mídia. E essa declaração dele, descabida, porque a gente sabe que ele deixou a família real por outros motivos e não foi por questão, ou apenas por questão de segurança, tá dando o que falar. E, de certa forma, ofuscando o podcast da nossa querida duquesa. Eu acho que quando ele voltar para a Califórnia, Meghan Markle vai deixar ele de castigo. Porque o dia que era para ser exclusiva de Meghan Markle foi também do príncipe Harry. O que vocês acharam disso? Voltaremos aqui com mais notícias da família real, com review dos próximos episódios do podcast. Se você assistiu até aqui, não deixa de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever. Muito obrigada e até o próximo vídeo.